nós vamos conversar mais sobre essa questão das Forças Armadas, da reforma ministerial, da substituição, como é que fica essa relação do governo com os militares. Estamos em contato com Maria Aparecida de Aquino, historiadora. Maria Aparecida, boa tarde. Boa tarde, prazer estar com vocês. Bom, nós estamos aí até num dia que é histórico para o Brasil, não é? A questão do golpe de 64, não é? Ontem nós tivemos uma manifestação do novo ministro da Defesa, falando do momento que o país vivia na época, e coincidiu com essa troca aí, eu acho que até inédita, dos comandantes das Forças Armadas, simultaneamente, junto com o ministro da Defesa. Se teve muita discussão ontem pelas redes sociais, preocupação inclusive dos políticos em relação à forma como isso aconteceu. Eu queria sua avaliação em relação a esse processo. Olha, eu entendo que vivemos um momento grave, porque é absolutamente inédito essa troca, a não ser em momentos excepcionais, absolutamente excepcionais. Mas até onde possamos saber, nós vivemos um momento de legalidade democrática, né? Então, não tem sentido você, de repente, extirpar as Forças Armadas, trocar, quer dizer, caminhar, forçar uma demissão, que é o que de fato aconteceu, e isso representa uma coisa de bastante gravidade, que faz com que nós civis e a população brasileira, de uma maneira geral, fique muito atenta à evolução dos casos. Mas você citou aqui, e o próprio Braga Neto, o general Braga Neto, que agora assume o Ministério da Defesa, também fez, num comunicado, ele fez essa observação, e traçando uma comparação com a data de hoje, há 57 anos atrás, ou seja, em 1964. E ele fala, erroneamente, na existência de um movimento de 64. Olha, eu sou estudiosa de 64, estudo desde 1986 o que aconteceu com o golpe de Estado de 64, e é absolutamente unânime entre nós que não houve nem Revolução de 64, nem movimento de 64, porque falar em movimento de 64 implicaria em pensar que houve uma mobilização social muito grande para que, de fato, acontecesse aquele que foi simplesmente um golpe de Estado. E digo mais, um golpe de Estado ilegal e ilegítimo, porque ele tirou do poder, apeou do poder um presidente legitimamente eleito. As pessoas não sabem, não têm essa memória, é muito difícil, inclusive, de lembrar disso, mas, naquela época, se elegia tanto o presidente da República como o vice-presidente da República. E João Goulart, que era vice-presidente da República de Jânio Quadros, ele foi eleito, e foi eleito com uma margem de votos muito considerável, até comparável com a votação considerada estrondosa de Jânio Quadros. Então, estávamos com um presidente que tinha legalmente o direito de assumir o seu papel como presidente da República, que estava naquele momento tentando tocar o seu governo, tentando inclusive colocar para a população e julgar, que a população julgasse as suas ideias de reformas de base, que eram muito boas, excelentes para a população brasileira, e de repente ele é apeado do poder. Apeado do poder por um golpe, que eu volto a dizer, ilegal e ilegítimo. Então, nisso consistiu aquele que o ministro Braga Neto tenta chamar de movimento de 64. Não é movimento coisa nenhuma, é apenas um corriqueiro, um triste golpe de Estado. Na realidade, foi o que aconteceu. Eu acho que começa por aí. O que mais que você gostaria de Agora, por essa posição do ministro, a senhora vê alguma mudança em relação à posição dos militares? Primeiro, chama a atenção a quantidade de militares que participam hoje do governo Bolsonaro, mesmo com essa troca, né? Alguns já saíram. Nós estávamos ouvindo até o depoimento de um dos que eram mais próximos do presidente, não é, o general Santos Cruz, que depois saiu fazendo graves críticas à atuação do presidente, como criticou essa troca agora da forma como aconteceu. Agora, acompanhando o histórico, desde o retorno à democracia, das eleições livres para a presidência, como é que a senhora traça aí o comportamento das Forças Armadas e qual seria hoje a implicação que ela poderia ter em qualquer ameaça à democracia brasileira? Olha, eu entendo e observo, inclusive, essa questão da demissão dos três comandantes em chefe das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu acompanho isso e vejo que, na realidade, o que podemos estar frente a pelo menos uma divisão das Forças Armadas. Ou seja, podem existir, devem existir quadros nas Forças Armadas que se alinham
completamente com as sandices do atual governo, do governo de Jair Messias Bolsonaro. Mas, na realidade, eu acho que uma parte, e se mostra muito bem pelos 3 comandantes em forças que foram demitidos, mostra-se muito bem pelo comportamento dele, que existe uma parcela importante, lembre-se que eles são os comandantes em chefe de cada uma das forças, né? Então, se isto aconteceu, na realidade existe no mínimo uma divisão das Forças Armadas e, portanto, parcela importante e significativa delas não aceita a condução do atual governo. E aqui eu devo dizer o seguinte, embora todo momento as pessoas tentem dizer não existe golpe em andamento, não há ideia de golpe, na realidade todo o comportamento de Jair Messias Bolsonaro tem sido sempre como uma pessoa de tendência golpista. Ou seja, ele chegou ao poder, e eu acho isso muito importante, de forma legítima. Ele chega via eleitoral. Então, não há o que contestar a respeito do seu direito de exercer o poder. Agora, ultrapassar esse direito é alguma coisa que já sai da legalidade e da legitimidade. E a todo momento ele vem falando, vem fazendo coisas, inclusive quando aconteceu toda essa troca muito grande de ministérios, essa reforma, pequena reforma ministerial que foi feita, na realidade estava em curso e ele estava tentando colocar o famoso estado de sítio em vigor. Então, essas medidas fazem com que a gente fique muito preocupada, porque existe a ideia, existe um comportamento que é golpista por trás desse governo. E aí compete à sociedade brasileira, a todos os cidadãos de boa índole e boa fé, se colocar contrariamente. Não estamos dizendo aqui, não, vamos fazer uma questão aguerrida contra o presidente legitimamente eleito Jair Messias Bolsonaro. Não. Admitimos a sua legitimidade e a sua legalidade. O que não podemos e não vamos admitir é a ideia de que exista uma tentativa de golpe, eles chamam de autogolpe, uma tentativa de golpe deste governo para derrubar e macular a legalidade democrática. Agora, tem uma boa parte da sociedade, professora Maria Aparecida, que questiona a posição dos governadores, e o presidente Bolsonaro fez exatamente isso, falando que eles estão impondo situações que são semelhantes a um estado de sítio. Ele falou isso exatamente hoje, não é? Porque por ser contra as medidas restritivas de isolamento social, e isso agrada parte da sociedade que não vê com bons olhos, principalmente pelas perdas do lado econômico e questionando a questão da liberdade, né? Hoje a gente vê a discussão pelas redes sociais se a gente já não estaria numa ditadura, mas uma ditadura que foi permitida pelo STF na medida em que deu autonomia para os governadores e prefeitos tomarem essas medidas restritivas. Então, é uma situação que divide a sociedade hoje, essa postura entre quem deve mandar. Bom, na realidade eu acho que existe assim aquela ideia de existem territórios, né? Então existe obviamente a alçada do governo federal. Quanto a isso, não há dúvida e não se pode, ninguém pode ser contrário a isso. Tem a alçada, existe a alçada do governo federal. Mas outra coisa que não se pode deixar de pensar e entender é que existe a alçada dos governos de estados. E devo aqui fazer uma observação. O atual governo, ele tem sido, o mínimo que se pode dizer é negacionista. Então, no primeiro momento, não admitiu a existência da pandemia, não quer ouvir falar de vacina. Quando fala de vacina, fala de forma jocosa e crítica, extremamente desagradável, por sinal, e nós, que somos cidadãos e que estamos vivendo a realidade que o Brasil vivencia hoje, nós entendemos que há uma necessidade de vacina, há uma necessidade de distanciamento social, há uma necessidade de usar máscara, que são essas coisas que rotineiramente nós aprendemos a fazer. Então, os governadores, acho eu, uma parte dos governadores assumiram essa postura de ir à frente, porque houve essa postura negacionista. Então, se coloque no lugar de um governador que vê o seu estado com um avanço terrível da Covid-19, e cada vez um maior número de pessoas internadas, cada vez um maior número de pessoas mortas. Ele entende, já que não há nenhuma medida por parte do governo federal, ele entende que alguma coisa ele precisa fazer. Então, eu não vejo que isso seja uma coisa errada, essas medidas tomadas pelos governadores. Outra coisa, eu sou capaz completamente de compreender a visão de um empresário que depende de manter o seu comércio aberto para ter a rotatividade no seu próprio negócio. Eu entendo o ponto de vista dele. Só que cada um de nós está fazendo um sacrifício. Veja, eu não gostaria de ficar em casa.
Então, eu estou em casa simplesmente pelo fato de que entendo que é um momento excepcional, absolutamente excepcional. Então, se eu não usar a máscara, se eu, na realidade, não me recolher mais dentro da minha casa, eu vou estar, na realidade, contribuindo para que o vírus seja disseminado. Então, eu tenho uma posição, eu entendo que os governadores tenham ultrapassado os seus limites, eu acho que, até o momento, pelo menos, né? Eu acho que, na realidade, eles estão dentro dos limites e tomando o lugar que o governo federal se recusou em assumir. Ouvimos a historiadora Maria Aparecida de Aquino. Professora Maria Aparecida, muito obrigada, uma boa tarde. E boa tarde a vocês, e eu que agradeço a gentileza do convite e cumprimento vocês pela programação. Obrigada.